pedindo a espiritualidade amiga que esteja presente conosco, a luz de nossa Mãe Maria Santíssima e a energia do nosso Mestre Jesus, para que assim nós possamos tentar colocar da melhor forma possível o tema de hoje. A caridade vem do coração. A origem dessa palavra, caridade, vem do latim caritas, algo como amor, uma espécie de amor incondicional. Amor incondicional quer dizer aquele que não julga, aquele que não determina, aquele que acolhe, aquele que serve a todos. Eu não tenho a mínima expectativa de que vocês saiam daqui hoje transformados, porque o exercício da caridade é um processo individual de cada um e não podemos delegar ele para ninguém. E para que esse processo seja efetivo, ele precisa ser vivenciado de verdade. Mas, ao mesmo tempo, esse processo, o de nos tornar pessoas caridosas, ele é longo. Não é no estalar de dedos que eu viro uma pessoa caridosa. Ele necessariamente começa no íntimo de cada ser. Quando o abraçamos de verdade, acontece uma transformação em nós. Uma transformação energética do ser. E isso é um sentimento profundo de transformação. O que eu pretendo, na verdade, hoje, é despertar essa vontade em cada um de nós. A partir da vontade despertada, devemos seguir algumas etapas para nos tornarmos pessoas que conseguem vivenciar no seu dia a dia a caridade. Como a máxima do Espiritismo que é: fora da caridade não há salvação. Não nos sobra, então, outro caminho a não ser seguir as orientações do próprio Cristo. As orientações que Ele nos deixou e que são tão repetidas, quase a encontramos em cada evangelho, em cada texto do nosso evangelho. E essas etapas, elas mais ou menos tentei elencar para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa ter um direcionamento para ver se a gente consegue mudar essa chave e virarmos pessoas caridosas. A primeira etapa seria conhecer profundamente o Evangelho. Como vamos aplicar algo em nossas vidas sem esse conhecimento? É praticamente impossível. O Evangelho é o nosso guia, é o nosso orientador. Lá tudo está claro, mas nós precisamos tirar um tempo para conhecê-lo profundamente. O segundo passo seria nós nos desvencilhar do nosso orgulho, da nossa preguiça e elaborar um plano que possibilite conhecer profundamente esse Evangelho do Cristo. E se conseguirmos fazer isso, já damos um grande passo para nos tornar pessoas caridosas. Porque o primeiro passo da caridade é para conosco, pois só podemos dar a outrem aquilo
que nos pertence. No terceiro passo, após conhecer os caminhos, colocar essas informações na prática do nosso dia a dia, pois a caridade, ela se expressa nos pequenos detalhes da nossa vida. Muitas vezes nós queremos começar transformando o mundo, mas não é dessa maneira que funciona. É nos pequenos gestos que nós começamos a aprender o valor da caridade. As informações só se tornarão conhecimento quando elas se tornam um hábito em nossa vida. Até ali, elas são apenas informações. A informação precisa ser colocada em prática para ela se tornar verdade em nós. No quarto item, essa conquista só é possível com o nosso envolvimento na sociedade, em grupos de estudo, de autoajuda. Conviver com as pessoas em paz já é o primeiro passo de uma atitude caridosa. Nós não precisamos querer transformar de cara ao mundo. São passos pequenos, mas seguros, que nos direcionam para esse caminho. E foi por isso que Jesus disse: onde um ou mais de um estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. Como vamos aprender caridade se ficamos em casa, no nosso egoísmo, na nossa lamúria? O da caridade é quando saio do eu e eu começo a vivenciar o nosso. Eu saio da minha particularidade e começo a abraçar o todo. Quando eu começo a dialogar com o mundo, quando eu abandono o meu egoísmo e começo a enxergar verdadeiramente as pessoas que estão ao meu lado. Quando o meu abraço se torna verdadeiro, quando ele começa a transmitir calor para as outras pessoas. Quando ele é capaz de acalentar o nosso irmão. Quando a energia que sai de mim tem no seu bojo a compaixão. O que é ser uma pessoa com compaixão? Ter compaixão é a virtude de compartilhar, de se compadecer com o sofrimento do outro. Não significa que nós temos que aprovar as suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão não é ter indiferença frente ao sofrimento do outro. É olhar de fora e ajudar a encontrar uma saída para a sua aflição, mas sem vivenciá-la. Não é chorar com ela, mas enxugar suas lágrimas, erguer sua cabeça, emprestar o seu ombro. Porque se eu chorar com ela, eu entro na mesma frequência e aí desabo junto com ela. Eu preciso servir de alicerce. Aí sim, eu sustento a caridade. Dessa forma, eu começo a engatinhar na virtude da caridade. Eu começo a participar da caridade do coração. Aquele que é capaz de emprestar o seu ombro e deixar que a pessoa chore. Emprestar o seu ouvido sem questionar a lamúria alheia.
estender a mão para o idoso, ceder um lugar no ônibus, ou apenas um bom dia, boa tarde, como vai você? Mas não simplesmente pedir como vai e não escutar a resposta. Emprestar verdadeiramente o seu ouvido e escutar o que a pessoa tem para dizer para nós. Vê de quantas maneiras nós temos nas nossas mãos para sermos caridosos. E muitas vezes nós olhamos e não percebemos que existem tantas oportunidades no nosso dia a dia, na nossa convivência. Se nós todos estamos aqui hoje, creio que 95% vieram para cá no intuito de pedir alguma coisa. Será que estou enganado? Acredito que não. Todos temos sempre algo a pedir. Deus, eu preciso de ajuda. Me tira essa dor. Acolhe o meu filho que precisa de ajuda. Na verdade, somos todos ainda mendigos espirituais. E o pior, sem nos darmos conta disso. Nossas atitudes caridosas ainda parecem um negócio. O que eu ganho com isso? Se eu fizer tal coisa? Nós ainda precisamos de motivos para fazer caridade. Tipo, vamos fazer uma janta para arrecadar fundos para os desabrigados. E aí vai um batalhão trabalhando uma noite inteira para sobrar umas migalhas para serem doadas. Mas saímos de barriga cheia quando não reclamamos ainda da comida. Tem lógica isso? Eu chamo isso de comer pelos pobres, muito longe de ser caridade. Mas é a forma que hoje ainda nós encontramos quando precisamos fazer alguma ação, não é verdade? Por que será que a gente não consegue dar esse dinheiro integralmente para essa ação sem cobrar nada em troca? Não seria mais generoso? Não daria mais resultado do que esperar uma janta? Precisamos rever esse nosso processo de caridade. Ele vem de um tempo distorcido, onde sempre se fazia assim e a gente continua fazendo assim e achando que está bom dessa forma. Mas então, o que eu posso fazer para virar essa chave e passar a ser um servo do Senhor, em vez de ser um pedinte costumaz? Precisamos, sim, sair da letargia, da desculpa da falta de tempo. Dizia um chefe meu lá nos meus tempos de início de trabalho: aprenda uma coisa, meu filho. Se um serviço requer urgência, dê ele ao funcionário mais ocupado, e você terá a certeza de que ele será feito no tempo certo. Com o tempo, eu descobri que isso era uma grande verdade. Quando nós damos alguma tarefa para uma pessoa desocupada, geralmente essa tarefa não é cumprida. Quando nós damos uma tarefa para uma pessoa cheia de serviços, ela consegue nos entregar no dia. Então nós precisamos nos perguntar: será que é falta de tempo? Porque nós não conseguimos fazer algo pelo próximo?
Fica aí a reflexão. E o que é caridade verdadeiramente? Como podemos definir caridade? Para que a gente possa definir verdadeiramente caridade, nós precisamos mergulhar na vida do Cristo. A vida do Cristo nos serve de guia. Ele expressou seu puro amor por todas as pessoas, indistintamente. Ele até deu a sua vida por nós. Caridade é o puro amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vivenciou. E ele ordenou que nos amássemos uns aos outros como ele nos ama. Segundo Timóteo, em capítulo 1, versículo 5, as Escrituras dizem que a caridade vem de um coração puro. Temos amor puro quando de coração expressamos preocupação e solidariedade genuína por todos os nossos irmãos. Por todos os nossos irmãos, indistintamente. E segundo o profeta Mormon, a caridade é a maior de todas as virtudes, porque ela engloba tudo. Eu preciso ter todas as outras virtudes para que eu consiga fazer caridade. Eu preciso ter amor no meu coração, eu preciso ter disponibilidade, eu preciso ter versatilidade, ou seja, eu preciso adquirir primeiramente todas as outras virtudes para que assim depois eu consiga ser uma pessoa caridosa. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor do Cristo e permanece para sempre em nós. Então, o ato da caridade é algo que nos transforma, é algo que nos modifica. Cristo vivenciou e nos deu o exemplo, mostrou-nos como amar. Ele não só falou, ele vivenciou, ele demonstrou a todo momento como se faz. Fazem 2000 anos e a gente ainda hoje está engatinhando. Por seu exemplo, mostrou-nos que as necessidades físicas e espirituais do próximo são tão importantes quanto as nossas. Antes de dar a vida por nós, Cristo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, a de oferecer a sua própria vida por todos nós. O Salvador ensinou-nos muitas coisas por meio de histórias, por meio de parábolas. E a parábola do bom samaritano ensina-nos que devemos ajudar os necessitados, sejam eles nossos amigos ou não. Acho que todos já conhecem essa parábola, mas vamos recordá-la. Na parábola do bom samaritano, o Cristo diz a um homem que viajava para outra cidade. Diz que um homem viajava para uma outra cidade. Na estrada ele foi atacado por bandidos que lhe roubaram as roupas, o dinheiro, o surraram e deixaram-o quase morto. Em seguida passou um sacerdote, olhou e seguiu o seu caminho. Também passou um homem que trabalhava no templo. Da mesma forma olhou,
para ele e depois seguiu em frente. Entretanto, um samaritano, que era desprezado pelos judeus da época, passou pelo local e, quando viu o homem, sentiu profunda compaixão por ele. Ajoelhou-se ao seu lado, limpou suas feridas, pegou o seu jumento, colocou no jumento, levou ele para uma hospedaria, pagou todas as despesas até que ele estaria curado. Ele ainda tinha uma viagem pela frente e deixou dito para o hospedeiro que no seu retorno, se tivesse mais alguma despesa, ele a acertaria. Então, ali nós temos uma demonstração de caridade verdadeira, aquela que brota do coração, aquela que não cobra, aquela que é feita de coração mesmo. E atualmente essa expressão foi generalizada. O bom samaritano passou a designar qualquer pessoa que se preocupa com os outros, que age sempre em favor do bem, que procura ajudar em qualquer circunstância, sem falsos interesses. Samaritano, na época, era um indivíduo natural da região da Samária, próximo de Jerusalém. Quando a gente ouve essa parábola, primeiramente a gente fica chocado com aquelas pessoas que passaram e nada fizeram. Mas a gente só fica chocado. Quantas vezes nós passamos na rua, vemos mendigos deitados e nada conseguimos fazer. Eu estou falando por mim. Nada conseguimos fazer. A gente precisa refletir sobre essas nossas ações. Quantas vezes nós encontramos Lázaros nas ruas e fizemos como os primeiros? Seguimos simplesmente em frente. Quando não fazemos uma volta para não sermos incomodados. Jesus ensinou o contrário. Ele ensinou que precisamos alimentar os famintos, abrigar os que não têm teto e vestir os pobres. Quando visitamos os doentes e os presos, é como se estivéssemos fazendo essas coisas pelo Senhor. Mas eu ainda acho que não seria por Ele, seria por nós mesmos. Porque a energia da caridade, primeiramente, transforma nós. E Ele prometeu que se nós fizéssemos isso, herdaríamos o seu reino. Isso está em Mateus, capítulo 25, 34 a 46. Também não devemos tentar decidir se alguém precisa ou não de caridade. Apenas fazer. Quem nos diz isso é em Mateus, capítulo 4, 16, 24. Ele diz mais o seguinte: se já temos a capacidade de cuidar da nossa família, e se tudo nela está bem, então é hora de nós voltarmos o nosso olhar para fora e auxiliar quem precisa. Dessa forma, seremos como o Pai Celestial, que fez chover igualmente sobre os justos e os injustos. Ele não escolhe para onde que vai a chuva, para quem vai a chuva. Presidente Thomas S. Morrison lembrou
que há pessoas que necessitam de outras coisas além de bens materiais. Façamos-nos a seguinte pergunta: nesse mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou um bem? Ajudei alguém necessitado hoje? Qual é a fórmula para a nossa felicidade, para a nossa paz interior? E a receita que Ele dá: há corações para serem alegrados, palavras gentis para serem proferidas, presentes a serem dados, boas ações a serem feitas, almas a serem socorridas em suas aflições. E na parábola do bom samaritano, como cada um de nós se descreveria? Seríamos as pessoas que passariam pelo homem ferido sem ajudar? Qual deles eu seria nessa parábola? Como vocês descreveriam o samaritano? Mas o principal, de que modo podemos aplicar essa mensagem dessa parábola em nossa vida? Será que podemos transportá-la para o nosso dia a dia? Em vez de bom samaritano, vamos substituí-la pelo bom espírita. Será que o bom espírita teria parado, ajudado? Estamos 2000 anos na frente. E eis a pergunta. Caridade vem do coração. Mesmo que cuidemos dos necessitados, se não tivermos compaixão por eles, não temos caridade. Para ter caridade, precisa ter compaixão, precisa ter coração, precisa ter sentimento. A partir desse momento, é caridade. E o apóstolo Paulo ensinou que quando temos caridade, nosso coração transborda de bons sentimentos para com todas as pessoas. E quando isso acontece, nossa energia se transforma. Nossas células começam a vibrar em uma frequência superior. Nosso entorno se modifica totalmente. Nossa aura se expande e, consequentemente, nossa proteção contra tudo e contra todos aumenta consideravelmente. Nós passamos a encontrar o céu aqui na terra. Então ele faz um pedido: que sejamos pacientes e bondosos. Não seremos mais arrogantes, orgulhosos, egoístas ou rudes. Quando temos caridade, não nos lembramos das coisas más que outras pessoas fizeram por nós, nem nos alegramos com elas. Façamos o bem apenas porque nos é conveniente. Em vez disso, partilhamos a alegria dos que vivem a verdade. Quando temos caridade, nós passamos a ser leais, primeiro conosco. Acreditamos que no que há de melhor nos outros e somos bondosos para com eles. As Escrituras ensinam que a caridade nunca falha. Isso está em Coríntios 13, capítulo 4, versículo 8. O Cristo foi exemplo como precisamos sentir-nos em relação a outras pessoas e de como tratá-las no nosso dia a dia, na nossa convivência.
Ele desprezava a iniquidade, mas amava os pecadores, apesar dos seus pecados. Ele tinha uma profunda compaixão pelas crianças, pelos velhos, pelos pobres e pelos necessitados. Tinha tanto amor que pôde suplicar ao Pai Celestial que perdoasse os soldados que lhe pregaram os pregos nas mãos e nos pés. Então ele ensinou-nos que se não perdoarmos aos outros, o Pai Celestial também não nos perdoará. E ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Precisamos aprender a sentir pelos outros o que Jesus sentia. Mas como nós vamos desenvolver essa caridade em nós? O primeiro passo é que nós queremos tudo de graça, que tudo venha até nós com o mínimo de esforço. E não é assim que funciona. Pois a caridade, ela é um exercício diário, desde o acordar até o nosso sono mais profundo. Uma forma de nos tornarmos caridosos é, primeiramente, estudar a vida do Cristo e seus mandamentos. Podemos estudar o que ele pregou e seguir o seu exemplo. Quando tivermos sentimentos caridosos, podemos orar. Quando não tivermos sentimentos caridosos, uma forma de nos proteger é orar para afastá-los. Porque para entregar algo de bom para outro, meu coração ele precisa estar em paz, em júbilo, cheio de gratidão. Caso contrário, eu primeiramente preciso me recompor. Devemos aprender a amar a nós mesmos, o que significa entender nosso verdadeiro valor como filhos do Pai Celestial. O Cristo ensinou que precisamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Ora, como vou amar alguém se eu odeio o meu corpo, se eu odeio o meu trabalho, se eu odeio a minha família, os meus amigos, se eu não convivo com ninguém? É impossível. Como vou amar alguém se a minha vida gira em torno do meu umbigo, das minhas necessidades? Como vou amar alguém se eu sou um verdadeiro moribundo espiritual, que só sabe resmungar da vida e quando pensa que está orando, está se lamentando para Deus? É impossível. E o pior que essa realidade é ainda da maioria de todos nós. Nossas orações são verdadeiras lamúrias com Deus. Raramente nós conseguimos agradecer. Raramente nós conseguimos agradecer pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela nossa vida, por tudo que nos cerca de bom e de melhor. Mas nós conseguimos nos lamentar por aquilo que falta. Ou seja, para ser mais claro do que isso, é impossível beijar com a boca do outro. Então nós só temos um caminho. Isso significa que precisamos conhecer profundamente o Evangelho. Ele é o nosso guia, ele é o nosso direcionamento. Sem conhecer o Evangelho, dificilmente nós vamos conseguir cumprir essa nossa missão
a de um dia nos tornarmos pessoas caridosas, pessoas de bom coração, que veem em todo o momento a oportunidade de ser uma pessoa caridosa. Muito obrigado, já passei do meu tempo. Espero que tenha conseguido transmitir alguma coisa para que a gente possa modificar essa nossa chavinha e começar a ser melhores pessoas para com os outros. Muito obrigado.